Ao cair da tarde de um início de julho, calor extremo, um jovem deixou o cubículo que subalugava de inquilino na Travessa S, ganhou a rua e, ar meio indeciso, caminhou a passos lentos em direção à Ponte K. Só uma notinha aqui, você vai ver que durante toda a narrativa o narrador evita falar o nome dos lugares, né? Isso por uma questão prática de censura, né? Para você não ficar falando mal de regiões da tua cidade, né? Mas, só para sua informação, a Travessa S é a Travessa Stoliarny e a Ponte K é a Ponte Kakushkin. Né? Isso não é tão importante. Importante aqui é que a narração, as ações aqui estão acontecendo no verão de 1865. O Crime e Castigo foi publicado logo em 1866. Então, se você estivesse lendo o livro na época, é um livro atual. Então, por exemplo, se fosse hoje em dia, estaria falando sobre, sei lá, computador, o TikTok, sei lá, as coisas mais atuais do momento, né? Ok. Lembre-se então deste calor extremo. Lembre-se que este jovem mora num cubículo e ele subaluga um quarto, né? Foi comum nos séculos 18 e 19 na Rússia, mais ou menos o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, no século 19. Né? Então o que você tinha? Você tinha uma área nobre, antes, no passado da história do país, né, com grandes casarões. Conforme a cidade foi crescendo, este centro ele foi ficando cada vez mais povoado, né? E se você tem dinheiro, a ideia é que você vai se afastar daquilo ali, né? Aí o que aconteceu no Rio de Janeiro? Aí surgiram os nossos grandes cortiços, né? Antes da Reforma Pereira Passos, que é lá no começo do século XX, que vai acabar com as festas dos cortiços. Mas lembre-se que aqui nós temos bem comumente essa figura, né, de uma pessoa que não tem muito dinheiro assim, ela aluga uma grande casa, né, e divide em cômodos minúsculos, né, mora numa parte qualquer dessa casa, divide a casa em cômodos minúsculos e aluga, né, então subaluga para pessoas que têm menos dinheiro ainda que ela mesma, né? E aí funciona mais ou menos como um cortiço, né? Não tão grandes como os nossos cortiços. Se você ler, por exemplo, o Cortiço de Luiz de Azevedo, você vai ver que os cortiços eram enormes, né? Mas tem ali 5 andares de um prédio e as pessoas vivem lá em apartamentos minúsculos, né? Outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, lembre-se que num apartamento ou num edifício onde não há elevador, a lógica é a contrária, correto? Quanto mais para cima você estiver, pior vai ser o seu apartamento. Por quê? Porque todo dia você vai ter que subir lá no 5º andar, você vai ter que subir todos os andares até chegar lá, né? Então, repare nesse fato. Né? Ao cair da tarde de um início de julho, calor extremo, um jovem deixou o cubículo que subalugava de inquilinos da Travessa S, ganhou a rua e, ar meio indeciso, caminhou a passos lentos em direção à Ponte K. Saiu-se bem, evitando encontrar a senhoria na escada. Seu cubículo ficava bem debaixo do telhado. Então lembra o que eu falei, né? Ele está na parte mais pobre do edifício. Seu cubículo ficava bem debaixo do telhado de um alto prédio de 5 andares. E mais parecia um armário que um apartamento. Já a senhoria, de quem ele subalugava o cubículo com cama e mesa, ocupava um apartamento individual um lanço de escada abaixo. E toda vez que ele saía para a rua, tinha de lhe passar forçosamente ao lado da cozinha, quase sempre de porta escancarada para a escada. Em cada vez que passava ao lado, o jovem experimentava uma sensação mórbida e covarde. Cada vez que ele passava do lado da cozinha, cada vez que ele tinha a possibilidade
probabilidade de encontrar a sua senhoria, ele tinha essa sensação mórbida e covarde, doente e covarde, que o envergonhava e levava a franzir o senho. Estava encalacrado com a senhoria e temia encontrá-la. Lembre-se que encalacrado, só uma coisa, calacre pode ser tanto dívida ou embaraço, calacre, ok? Então, se ele está encalacrado, ele pode estar embaraçado, ou seja, atrapalhado, né? Está ali numa situação meio estranha com a senhoria, mas pode ser também endividado. Nós vamos descobrir que, na verdade, são as duas coisas aqui, né? Então, justamente porque ele estava encalacrado com a senhoria, ele não queria encontrar a senhoria, toda vez que ele passava pela porta dela, ele tinha essa sensação mórbida e covarde, né? E repare, não é que ele era covarde, ele tinha essa sensação, a ponto que ele se envergonhava da sensação que inevitavelmente ele tinha, né? Repare que conforme esse diálogo, ele vai começar a falar consigo mesmo, conforme esse diálogo vai acontecendo, ele vai descobrindo coisas sobre si mesmo, né? Puxa, olha esse sentimento, nunca imaginei que eu ia ter um sentimento desse. Então é como se você tivesse, no mínimo, duas partes de você mesmo, né? Uma parte que está sentindo algo e a outra parte que olha você mesmo sentindo esse algo, né? Bom, basta você olhar para a sua experiência para você ver que isso é um sentimento corriqueiro, né? Eu, por exemplo, pareço o Raskolnikov aqui, que é o nome desse personagem. Às vezes eu penso em alguma coisa, eu falo, puxa vida, Thiago, como que você acreditou numa coisa dessa, por exemplo, né? E é claro que você teve esse tipo de sensação. Então, perceba, você passa em frente a um lugar, né? E você tem essa sensação de medo, você olha para você mesmo e fala, puxa vida, eu sentindo essa covardia, né? Não é que fosse tão medroso e apagado, né? Em outra tradução, poderia ser tão medroso e tímido. Antes, bem o contrário. Mas fazia algum tempo que vivia num estado irritadiço e tenso, parecido com hipocondria. Cuidado que a gente conhece hipocondria somente como aquele medo extremo de doenças, né? Hipocondria, acho que até se a gente procurar num dicionário mais moderno, você vai encontrar isso. Hipocondria é muito mais profundo que isso, tá? É um sentimento de melancolia, digamos assim. Eu não vou fazer uma digressão sobre essa palavra. Eu fiz essa digressão lá na lista de vídeo do Memórias Póstumas, quando o Brás Cubas falou que tinha achado um remédio para hipocondria, né? Se você quiser, tem dois modos de você achar. Um é você coloca o meu sobrenome, Kondajewski, coloca hipocondria, você vai achar aqui no YouTube. Se não, peça aqui nos comentários que eu coloco o link deste vídeo para falar sobre essa palavra, né? Bom, para nós é um estado parecido com hipocondria, um estado parecido com melancolia, um estado tristonho, né? A despeito de si mesmo. Não é que fosse tão medroso e apagado, antes bem o contrário, mas fazia algum tempo que vivia num estado irritadiço e tenso, parecido com hipocondria. Andava tão absorto e isolado de todos que temia qualquer tipo de encontro, não só com a senhoria. Estava esmagado pela pobreza e até mesmo o aperto em que vivia deixara de oprimi-lo ultimamente. Por conta desse estado. Ele está tão absorto e isolado em seu estado irritadiço e tenso, em seu estado melancólico de hipocondria, que ele não vê, ele não presta atenção nem à sua pobreza, nem liga para isso. Abandonara de vez as atividades essenciais e se negara a estudar. No fundo, não temia senhoria nenhuma,
tramasse lá o que quisesse contra ele. Perceba a contradição que nós temos dentro de si mesmo, de nós mesmos, né? Então, ele sente algo mórbido e covarde, mas não teme a senhoria, né? Quanto a parar na escada, ficar ouvindo toda sorte de absurdos sobre todas aquelas bobagens diárias com as quais ele nada tinha a ver, todas aquelas implicâncias sobre pagamento, aquelas ameaças, aquelas queixas, e ainda ter de esquivar-se, de desculpar-se, de mentir, aí já era demais. Melhor seria dar um jeito de esgueirar-se escada abaixo, feito gato, e sair furtivamente sem ser notado. Aliás, ao sair à rua, ele mesmo se impressionou com o medo que então sentira de encontrar sua credora. Percebeu? Não tinha medo, o narrador fala, né? No fundo, não temia senhoria nenhuma. Trasmasse lá o que quisesse contra ele, não está dando a mínima. E aí ele sai e se impressiona com o medo que sentira de encontrar a senhoria. Novamente, essas diversas partes nossas que não são coerentes umas com as outras, não. Deveriam ser, mas não são.